Cada lágrima derramada em súplica e oração, Deus enxuga e faz nascer nova canção. E pra cada frustração e vergonha, com amor Ele te dá dupla honra. Como a terra produz seus renovos, Deus fará brotar a retidão e o louvor, e jamais será chamado desamparado. 4 dos versos 7 até o 9, 6 até o 9. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Queiram sentar. Você sofre do mal do século XX, ansiedade, depressão. Você é uma pessoa ansiosa. Estou dizendo mal do século XX porque foi diagnosticado. A depressão foi o grande mal do século XX. O século XXI está só começando. Você é uma pessoa ansiosa. Em segundo lugar, o que ocupa seus pensamentos? Quais são os tipos de pensamento que ocupam a sua mente? E em terceiro lugar, será que temos bons exemplos de vida cristã para que nos ajudem, para que nos seja uma placa guiando, apontando para o bom caminho do Senhor? Basicamente são essas 3 exortações que Paulo tem para nós nesse texto que nós acabamos de ler. Por isso, irmãos, nós vamos considerar que devemos buscar ter o coração e a mente protegidos por Deus. Na passagem que nós acabamos de ler, é o que Paulo vai nos desafiar. Nós venhamos ter o coração e a mente protegidos por Deus, guardados em Deus, focados em Deus. Agora, como que isso pode acontecer? Em primeiro lugar, trocando a ansiedade pela oração. Se nós queremos ter coração e mente protegidos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trocar a ansiedade pela oração. Paulo diz nesse verso 6: não andem ansiosos por coisa alguma. Estamos ainda dentro daquela sessão de breves exortações, e toda essa sessão ela é recheada de imperativos. Não andem ansiosos, mais uma vez é ordem. Paulo está dizendo, e ele está escrevendo para uma igreja: não estejam ansiosos, não estejam inquietos, não estejam angustiados por coisas que vocês não têm a condição de mudar. Deixa eu fazer uma pequena distinção entre a ansiedade boa e a ansiedade ruim. A ansiedade boa é aquela que é vista como iniciativa, é aquela que é sinônima de atitude. Fulano é de atitude, fulano não espera as coisas acontecerem, ele vai e ele faz.
é alguém de iniciativa. Quando nós entendemos como equivalente a ansiedade como alguém de atitude, nesse sentido, a ansiedade ela é boa. É aquela pessoa que tem atitude, é aquela pessoa que ela percebe, é aquela pessoa que ela sabe que é necessário uma ação, é aquela pessoa que se antecipa aos resultados, conseguindo ver e sabendo que tem algo ao seu alcance e vai lá e faz. Ele não fica olhando para o tempo, quem vai fazer, como é que acontecerá. Não, ele está vendo, ele se levanta, ele vai e faz. Esse tipo de ansiedade ela é boa. Agora, quando a Escritura diz não andem ansiosos, Paulo, Jesus, quando falaram acerca da ansiedade, eles não estavam falando desse tipo de ansiedade, não. Na verdade, a ansiedade que Paulo está falando é um tipo de inquietação. Pense em alguém que está com algo por acontecer. Talvez é a perda do serviço. Talvez está com um filho muito enfermo. Eu quero aproveitar para pedir oração. Um pastor muito amigo está com a sua filha com pneumonia, no estado avançado. Às vezes é uma enfermidade séria. Às vezes o casamento está por um fio. E realmente um casamento por um fio, não é que nós devemos ser ansiosos, mas nós precisamos de atitude para que a coisa seja mudada. Às vezes os filhos estão andando em más companhias, ou os filhos são desligados daquilo que eles deveriam ser ligados. Você está vendo que a vida está passando e ele não acorda, ela não acorda. E a perspectiva que nós temos é que eles serão vítimas da vida, do mundo, que é cruel, que é difícil. E então nos tornamos pessoas ansiosas, nos tornamos pessoas inquietas. E em alguma medida nós sofremos por aquilo que nós achamos que vai acontecer. Nós antecipamos algo que nós temos praticamente a certeza que vai acontecer, e nós padecemos, ficamos angustiados, ficamos nervosos, perdemos o sono, ficamos atribulados. Alguns de nós choramos por conta dessas coisas. Mas deixa eu te falar de algumas pesquisas. Eu vou apontar Charles Swindoll. Charles Swindoll disse que 80% das causas ou das situações que geram ansiedade não acontecem. Ou seja, você não perde o emprego. Ou seja, aquela enfermidade ela não progride. A medicina, as medidas tomadas, elas vão e resolvem. O filho acaba se afastando da pessoa, da má companhia, a coisa é preservada. 80% dos casos não se concretizam. 80% dos casos, das circunstâncias, elas mostram que nós padecemos em vão. Aí de repente você se levanta e diz: está vendo, pastor? Mas tem 20%, e talvez os 20% era a minha situação. Deixa eu te dizer uma coisinha. Quando a Escritura está dizendo aqui, não andeis ansiosos, a Bíblia não está dizendo para você ser uma songamonga, alguém que fica parado. Não. A atitude que você pode tomar, tome. É isso que a Escritura está dizendo. A Escritura não está dizendo para você ser alguém parado, um lerdo, que fica olhando as coisas acontecerem. A atitude que você tem que tomar e você não toma. Não é isso que a Escritura está dizendo. Ela está dizendo o seguinte: aquelas situações que não estão ao seu alcance de mudar. O que adianta você ficar no hospital para lá e para cá, para lá e para cá, roendo as unhas, arrancando os cabelos? Você consegue mudar alguma coisa com isso? Você já levou para o hospital, querido? Você já fez muito melhor do que isso. Paulo vai dizer o seguinte: procura um quartinho nesse hospital e vai orar. Para com esse negócio de ficar antecipando resultados que provavelmente não vão acontecer. Desatamos a chorar e ficamos inquietos. O que aconteceu? O que aconteceu? Você já está vivendo o resultado antes que a coisa venha. Isso é pecaminoso. Isso é pecaminoso.
ansiedade, ela é sinônimo de incredulidade. Você não crê que Deus pode resolver a situação. Pastor, eu creio. Mentira. Mentira. Quem crê, espera. Ele tem paz. Quem crê e fé é a certeza que Deus vai fazer o melhor. Se é para viver, vai viver. Se não é para viver, Deus vai levar, querido. Não está ao seu alcance. Sim, nós padecemos com a morte, com a perca, mas fé é a certeza que Deus vai fazer o melhor. Fé é aquela certeza que Deus controla todo o universo. Fé é aquela certeza que há um ser entronizado no universo, que ele não dorme, ele não se cansa, ele não erra, ele não falha, ele é meticuloso, ele é cuidadoso. Então não venha me dizer que você crê, isso é mentira. A ansiedade é uma prova, e a prova dos 9, que nós não cremos coisa nenhuma. Ah, pastor, mas você sabe, todo mundo não, a gente é ansioso, a gente não consegue controlar. Pecado seu. Irmãos, ou nós reconhecemos que estamos cabalmente desobedecendo as Escrituras, você sabe o que vai acontecer? As pessoas ao seu redor vão pensar que você é um ímpio. Jesus disse isso lá em Mateus 6, dos versos 25 ao 34. Não andem ansiosos por coisa alguma, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Os gentios é que fazem essas coisas. Então, quando eu e você agimos com essa ansiedade aparentemente controlados, um nervosismo que você está com uma panela de pressão prestes a explodir, você está se comportando, nas palavras de Jesus, como um ímpio, como alguém que não conhece o Deus vivo e verdadeiro. Mas aqui, irmãos, e eu louvo muito a Deus pela palavra de Deus, nós somos instruídos. Como é que a gente vence isso? Pastor, isso é terrível. Sei que eu não deveria estar ansioso, ansiosa. Eu sei que eu deveria estar quieto, sereno, serena. Mas eu não tenho conseguido. Como é que a gente faz? Paulo está dizendo assim: não andem ansiosos por coisa alguma. E coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, e veja que ele disse coisa alguma, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em todas as circunstâncias, em todas as situações, pela oração e súplica. E aqui nós encontramos a chave de como vencer a ansiedade. É oração. Não é que você não faz, não estou fazendo de conta que não está acontecendo nada. Não é isso. Como é que não está acontecendo nada? Os nossos filhos andando com gente que não presta. O filho está enfermo, vem uma pneumonia violenta ou qualquer uma outra enfermidade, uma situação que é realmente difícil e nós nos fazemos das pessoas indiferentes. Não, a Escritura nos diz, irmãos, que nós devemos orar. O grande problema é que parece que para nós orar não funciona. O grande problema é que parece que para nós colocar o joelho no chão e ficar suplicando a Deus, parece que nós tínhamos que fazer algo mais. Quem dera que o Senhor derramasse sobre nós o espírito de súplicas, para que nós aprendêssemos a, exatamente no hospital, procurar um quartinho para lá estar suplicando. Deus abençoa os médicos, Deus usa os meios naturais e os sobrenaturais para que as coisas aconteçam, porque eu sei que o Senhor é o Deus que age usando as vias naturais, mas também o Senhor é o Deus que age usando as vias sobrenaturais. Orando, suplicando, colocando diante de Deus: ó Deus, realiza o teu plano, ó Deus, faz a tua vontade. A minha vontade, Deus, é que Ele
viva, é que ela viva, é que o Senhor dê mais anos, que isso sirva para vir uma consagração, uma dedicação, qualquer coisa assim. Mas você está lá, você está no quarto, você está orando, você está confiando que a tua vontade de Deus vai ser feita, orando, suplicando, adorando a Deus. Ó Deus, tu fizeste o universo, a saúde do meu filho, o bem-estar do meu filho, o livramento. Acaso o Senhor não pode? É claro que o Senhor pode. Paulo diz pela oração e pela súplica. Tem alguma distinção? Oração é aquela atividade mais completa, é uma referência àquela atitude de irmos para o quarto e ali cantamos hinos a Deus, de joelhos na presença dele. Nós bendizemos a Ele por suas bênçãos, nós louvamos o nome dele por causa da sua grandeza, nós colocamos as nossas lutas na presença dele, nós intercedemos por pessoas, por situações. A oração, na Escritura tem essa ideia mais ampla. Com toda oração e súplica, Paulo está dizendo, colocando as suas petições. A súplica já é mais aquela atividade de realmente pedir, de implorar, de rogar. Não necessariamente Paulo está querendo distinguir aqui uma coisa da outra, mas Paulo diz: suplique, chegue diante de Deus e ore. A situação é difícil, a tribulação é grande, a angústia está querendo dominar você. Procure um lugar de oração, reserve um momento de oração, junte amigos, junte amigas para a oração, suplique a Deus por essa causa, coloque essa causa diante do Senhor, implore a Deus, insista nessa causa. Troquemos a ansiedade pela oração. Agora, Paulo ainda diz uma outra coisa. Ele diz, além de oração e súplicas, ele fala de ação de graças. Pela oração e súplicas e com ação de graças. A ação de graças, irmãos, é agradecer a Deus por algo. Lá em 1 Tessalonicenses, Paulo disse: dai graças por tudo. Tem tribulação? Deus sabe. Essa tribulação não chegou à toa, essa enfermidade não chegou à toa, essa possibilidade de perder o serviço não chegou à toa. Deus sabe. Deus governa todas as coisas. Então nós damos graças pela situação, damos graças por outras bênçãos. Irmãos, dar graças alivia o fardo. Dar graças nos faz lembrar que nós não temos apenas tribulação. Dar graças é uma espécie de contrapeso nessa balança da aflição, da luta, da agonia. Se nós estamos só pedindo: ó Senhor, a luta é difícil, ó Senhor, eu queria tanto, ó Deus, traz a conversão, ó Deus, traz a mudança, e nós estamos pedindo, e nós estamos assistindo, isso é bom. Mas quando nós damos graças, nós do outro lado da balança, nós deixamos a coisa equivalente, adorando ao nosso Deus por aquilo que Ele já fez. Senhor, obrigado. Em outros momentos o Senhor já me atendeu, Senhor, obrigado. Nesse dia eu tive um livramento, Senhor, obrigado por isso. E nós começamos a louvar a Deus, e a alma ela já começa a ficar um pouco mais aliviada. Deus começa a ministrar no nosso coração, começa a apoderar-se da nossa alma, que nós servimos a um Deus todo-poderoso e bom, que age abençoando o seu povo. É por isso que nós damos graças, porque Ele abençoa. Ah, pastor, não consigo lembrar das bênçãos, porque você é um ingrato, uma ingrata. Não, só me vem a tribulação na cabeça, porque você é um ingrato de carteirinha. Com ação de graças, é o que a palavra nos diz. Paulo diz que dessa maneira nós apresentamos as nossas petições a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e pela súplica e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Aí, querido, tem alguma coisa atribulando? Apresenta a Deus. Lute com Deus.
E esse lutar com Deus, nós encontramos personagens e nós encontramos palavras. Quando nós vamos lá no livro de Gênesis, nós temos um homem que não é um dos caras mais legais, chamado Jacó. Ele estava fugindo da casa do seu sogro. O sogro dele era um pilantra. Jacó provou o que ele fez, as enganações que ele tinha feito aos outros, ele sentiu na pele, porque o sogro dele só pilantrando. Chega um momento que ele pega suas esposas, os seus filhos, todos os seus rebanhos, e ele parte. Chega um momento à noite e Jacó está no val de Jaboque. Ele atravessa todo mundo. E a passagem ali é tão interessante, uma teofania acontece. Jacó luta com um homem, está lutando com uma pessoa, ele fala com essa pessoa. Ora, o texto diz que é anjo, mas um anjo personificado como um ser humano, uma pessoa. Jacó está lutando com aquela pessoa. E depois Jacó diz que ele esteve face a face com o próprio Deus. Agora, irmãos, o detalhe é que Jacó está naquela luta, e Jacó quer muito ser abençoado. E o texto lá diz que ele lutou com Deus e ele prevaleceu. A grande verdade do texto é que Jacó ele está insistindo, que ele passa uma noite, ele está tendo uma luta física, nós não sabemos, o nervo da coxa dele é deslocado, mas ele está insistindo. E Jacó diz: eu não te deixarei ir, está já amanhecendo o dia, eu não te deixarei ir sem que me abençoes. Não, como assim? Como é teu nome? Jacó. A partir de hoje você vai se chamar Israel. Ele passa a ser príncipe. Isso porque era promessa de Deus. Mas, irmãos, essa é uma daquelas referências no Antigo Testamento que nós encontramos alguém lutando. E a ideia é que provavelmente Jacó está lutando, e é uma luta em oração, é uma luta de madrugada, é uma luta com alguém. Mas pastor, como assim? Lutando com anjos? Você vai ver Daniel orando e uma batalha cósmica está sendo travada. 21 dias demoram até chegar a resposta de Daniel, e Daniel se mantém lutando. O príncipe da Pérsia tentava insistir, é o que está escrito lá no livro de Daniel, mas depois vem a resposta: Daniel, és muito amado. Desde quando você começou a se humilhar, a clamar, a implorar, então ele pega e vem para dar resposta a Daniel. A Bíblia apresenta, irmãos, a oração como luta. Agora, além de episódios, o Novo Testamento tem algumas palavras ligadas à oração, e uma das que eu acho mais interessante é a palavra agonizomai. Agonizar. Paulo diz que orar é agonizar, é entregar-se a uma atividade em que nós estamos ali diante de Deus, e ficamos naquela atividade adorando, suplicando, dizendo que nós cremos que realmente a grande vitória vem de Deus, e ficamos agonizando não como alguém que está desesperado, mas como alguém que luta, como alguém que mantém as forças. Como assim? Se você for lá em Êxodo 17, os amalequitas estão atacando os israelitas. Moisés, Arão e Hur sobem ao monte, e eles vão orar, e tem um momento que Moisés está cansado, e eles procuram pedras, e eles sustentam as mãos de Moisés no alto, porque quando Moisés estava orando com as mãos erguidas, Israel prevalecia, mas quando Moisés cansava, baixava os braços, os amalequitas prevaleciam. Isso mostra várias coisas. Nós ganhamos as nossas batalhas no monte, orando. Mas a outra coisa, irmãos, orar traz um certo cansaço. A nossa carne não gosta de orar. Nós preferimos tomar banho, trocar de roupa e fazer alguma coisa. Parece que é mais fácil, parece que é mais lógico, parece que tem mais sentido. Mas nas Escrituras, nós buscamos a Deus, nós entramos no quarto, nós fechamos a porta, nós acordamos de madrugada.
E oramos, insistimos, colocamos diante de Deus, falamos da importância, entendemos que é esse o caminho, sabemos que é por ali que as coisas são resolvidas. Nós batistas devemos ter vergonha da nossa vida de oração. Já fomos o povo do livro. Não sei se em algum tempo fomos um povo de oração. Eu falo insistentemente, irmãos, tomemos aula com os nossos irmãos pentecostais sobre a oração. São dedicados, vigílias, valentes de oração. Nós somos preguiçosos. Preguiçosos na oração. Duas coisas que eu quero destacar. Em primeiro lugar, devemos aprender primeiramente com a palavra, porque ela diz: orem sem cessar, agonizem na oração, lutem, coloquem diante de Deus, insistam. Jesus contou história após história para dizer: permaneçam na presença de Deus, orando, buscando, implorando. E nós então encontramos outras saídas, nós queremos outros caminhos, nós queremos, através da nossa inteligência e da nossa sabedoria, resolver as coisas, da nossa inquietação, da nossa angústia. Andamos para lá e para cá, brigamos com as pessoas, ficamos nervosos. Isso não resolve nada. Experimentemos encontrar um quarto e ali dobrar os joelhos. Enquanto você aguentar, enquanto houver força física para ficar sobre os seus joelhos, e orar. Deus se agrada das nossas orações. Meu filho, você está fazendo exatamente o que eu quero. É assim que Deus reage às nossas orações. Irmãos, nos arrependamos da nossa preguiça de orar. Nos arrependamos. Nós venhamos admitir que a ansiedade é pecado, porque ela é sinônimo de incredulidade e de não recorrer a Deus para que as coisas sejam resolvidas. Admitamos, irmãos, paremos de ficar dando a desculpinha, explicaçãozinha fajuta. E oremos. Quando eu digo aprendamos com os nossos irmãos pentecostais, os pentecostais são dados a vigílias e vigílias. As igrejas pentecostais têm vigília de oração toda semana. Nós fazemos uma vez por mês. Se você está trabalhando naquele dia diante de Deus, fique em paz. Se você não está, você poderia estar aqui e não está. Nesse momento, converse com Deus: Senhor, que tenha sido a última que eu não participei, que eu não estive junto com os meus irmãos orando, lutando. Mas como assim, pastor? Todo mês uma vigília? Há ímpio na sua casa? Você acha que você precisa de crescimento espiritual? Pastor, não sei se eu vou na vigília, não tem ninguém doente, está todo mundo com serviço, está tudo dando certo. Você sofre porque tem ímpios ao seu redor, caminhando para o inferno, ou você é indiferente a essas coisas? Você quer mais da presença de Deus, como cantamos hoje à noite? Desejamos mais parecer com Cristo? Queridos, a Escritura vai nos dizer que essas coisas vão chegar até nós através de oração. Rejeitando a nossa carne, queremos entender mais a palavra de Deus. Daniel orava para que Deus revelasse a ele as Escrituras. Ele orava e fazia jejuns e jejuns prolongados. Manjar desejado não comi durante dias, semanas. Ele queria entender, em certos momentos trêmulo. Jesus, ele chegava diante das multidões e as via
como ovelha sem pastor, diz lá o texto que ele se compadecia, as suas entranhas se moviam. Ele não é alguém diferente. Será que nós precisamos orar constantemente? Jesus está dizendo: insista, insista, porque você vai bater e a porta vai se abrir, porque você vai buscar e você vai achar. Insistamos para que o reino do nosso Deus venha sobre essa terra, irmãos. Temos 1000 razões para estarmos em uma vigília de oração. Colocamos alguns poucos motivos, porque não temos como passar a noite toda. Ficamos parte da madrugada. Nossos irmãos pentecostais, vigílias e vigílias, vão para o monte. Eu digo, que pena que em Guaiana não tem monte, mas bom seria um monte. A gente tem um momento, pegar o pessoal que está de folga, vamos para o monte orar. Se não chover, vamos passar a noite no monte orando. Como assim? Jesus ia. Os apóstolos procurando lugares de oração. Onde foi que nós aprendemos a sermos tão lerdos na oração? Onde foi que o processo cortou? Porque quando nós chegamos nas Escrituras, eles oravam. Você vai encontrar Paulo de joelhos o tempo todo. Você vai encontrar Paulo escrevendo as orações. Orar parece que era algo tão habitual. John MacArthur disse que orar para Paulo é como respirar. O tempo todo a gente está respirando. Orar para Paulo era essa ideia. E você encontra em todas as cartas, parte das orações dele, ele está implorando por mais amor, por mais senso da presença de Deus, para que nós desejemos a vinda do reino de Deus, para que estejamos pedindo isso, para que estejamos perdoando, nos relacionando, buscando um crescimento, conhecimento. Às vezes sabemos tudo de Facebook, do nosso time de futebol e de todas as últimas notícias, mas somos analfabetos da Bíblia, não sabemos quase nada dela. Em uma certa pesquisa perguntaram quais são os 4 evangelhos. Incluíram Lutero no meio dos autores dos evangelhos. Meu Deus, que analfabetismo é esse? Temos a ansiedade pela oração. Olha o resultado, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz de Deus é aquela atitude serena, em que eu tenho certeza, meu Deus governa. Essa situação já está nas mãos dele. Eu tenho a mais absoluta certeza que o melhor dos resultados vai acontecer, porque eu entreguei a situação para aquele que governa o universo. Se eu entreguei a situação para aquele que governa o universo, o melhor dos resultados vai vir. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele nos ama. Ele não vai trazer um resultado bom, Ele traz o melhor. Porque Deus age assim, na esfera do melhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Paulo está dizendo o seguinte: algo vai vir na sua vida que você não consegue entender bem, excede todo o entendimento. E a paz de Deus, essa serenidade, essa quietude na alma. A quietude é o inverso da inquietação. A paz de Deus é o inverso da ansiedade. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. A palavra guardará, Paulo extraiu do contexto de guerra. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, protegerá. Literalmente quer dizer armará guardas. É como se essa atitude, quando nós agimos assim, Deus cerca o nosso coração e mente com guardas, protege, não deixa que seja atingido. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Deixa eu só dizer uma coisa: quando nós não oramos, nós somos um soldado de armas baixas
com os peitos, com 50 inimigos ao nosso redor para nos fuzilar. Inquietação, angústia, tristeza, choro descontrolado, quarto escuro, depressão. Alguns puxam a corda, puxam o gatilho. Então, Deus está querendo o contrário para nós, irmãos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. O coração aqui, a ideia é que ele é a sede dos sentimentos, a mente é a sede dos pensamentos. O nosso coração e a nossa mente vão estar protegidos, vão estar em paz. Queremos ter quietude na tormenta? Oração, oração, oração. Irmãos, nós precisamos aprender com os autores bíblicos. Nós precisamos aprender com os nossos antepassados cristãos, exemplos de oração, homens, mulheres de Deus, homens de Deus, homens de oração, mulheres de oração. Susana Wesley, mãe de mais de 10 filhos, todo dia tinha uma hora das suas 24 horas reservadas para oração. A mulher tinha um monte de filhos. Pastor, só falta ficar louca com esses 2, com esses 3 meninos. Estou perdendo o juízo. É de oração. Sara Edwards, com seus 11 filhos, entregue à oração. Buscava às vezes momentos na floresta para ter comunhão com o seu Deus e para estar suplicando por ela, pelo seu marido, por um ministério de avivamento que Deus estava derramando na América do Norte. Pelas lutas, mãe de 11 filhos, em um contexto de selva, não era nada fácil. Constantemente buscando a Deus em oração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, vai vir aquele repouso. O meu Jesus venceu até a morte. Não há nada difícil para Ele. Se é do propósito dele, vai acontecer. Creiamos, oremos, troquemos a ansiedade pela oração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você se entregou à ansiedade até hoje. Espero que a partir de hoje aconteça um marco na sua vida. E quando você se vê ansioso e se vê ansiosa, tenha raiva dessa atitude. Deus, eu quero vencer isso. Quando a ansiedade bater a porta, procure urgentemente um quarto de oração. Fique sobre seus joelhos, clame a Deus, coloque a situação e diga: Senhor, eu confio em Ti. Se tiver alguma coisa que você pode fazer, faça. Deus não está nos dizendo que devemos ficar parados olhando. Num certo lugar, um filho de um irmão caiu em uma cisterna, bebeu muita água. As pessoas tentaram tirar ele, e o pai de uma dessas igrejas pentecostal, ultrapentecostal, com ideias erradas: Deus vai salvar meu filho, Deus vai salvar meu filho. Todo mundo dizendo: chama a ambulância, vamos levar ele para o hospital. Não, meu Deus é o Deus que cura, Deus vai salvar meu filho. A criança ficou em casa e morreu. Ele teve que sair de lá às pressas, porque a comunidade queria linchar ele. Se tem alguma coisa para você fazer, queridos, Deus decidiu também usar os meios naturais. Deus deu capacidade para os médicos, sabedoria para que eles elaborassem medicamentos. Deus salva fazendo milagres, mas Deus também salva usando os meios naturais. Tem algo ao nosso alcance para fazer? Façamos.
Orar não significa deixar de fazer aquilo que nós devemos fazer. Mas também não significa que quando nós fazemos o que nós temos que fazer, que já fizemos tudo. Não. Fizemos o que estava ao nosso alcance, aproveitemos o tempo que nós tivermos para estarmos na presença do nosso Deus, orando. A paz vai invadir e vai guardar. Nós vamos ser pessoas protegidas com a paz de Deus. No verso 8, Paulo inicia com a palavra finalmente. Finalmente, irmãos. Esse finalmente vai encerrar essa série de breves exortações. Esse finalmente também pode ser entendido como um sendo assim. Assim também pode ser. Finalmente, às vezes, é um portanto. Mas aqui Paulo ele está concluindo. E ele vai falar agora sobre aquilo que ocupa os nossos pensamentos. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Paulo usa aí 6 termos para falar dos tipos de pensamentos que devem ocupar a nossa mente. É importante dizer que no final desse verso 8, ele falando de todas essas coisas, ele disse: pensem nessas coisas. Essa palavra pensem, ele diz, essas realidades. Ele não está falando de suposições. A palavra que ele usa aqui, ela é contrária às suposições. Ele está dizendo, essas realidades devem estar entranhando a mente de vocês. Aí ele usa essas 6 palavras: tudo aquilo que é verdadeiro. Sabia que nós temos a condição de pensar em mentiras? Ou naquilo que a gente não sabe se é verdadeiro? Paulo está dizendo, tudo aquilo que é verdadeiro, em contraste com aquilo que é mentiroso, que não é verdadeiro, que é falso. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é nobre, que é respeitável. Às vezes, nos pegamos tendo pensamentos que não são nobres, pensamentos que são mesquinhos, pensamentos que são difamadores, pensamentos de incertezas, pensamentos que não são nobres. Tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que nós entendemos que está de acordo com o que o nosso Deus já tem nos dito. Ele continua nos falando, tudo aquilo que for puro, ainda antes de falar do puro, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que é resultado do que Deus tem dito na sua palavra, da aplicação da palavra de Deus no cotidiano, nas relações, tudo aquilo que está de acordo com o que Deus tem dito na sua palavra, tudo que é correto, tudo que for puro, em contraste, ao contrário do que é impuro, do que é imoral, do que é lascivo, do que é sexualmente proibido. Então, tudo aquilo que é puro, eu quero dar uma pequena paradinha aqui. Irmãos, nós vivemos em uma sociedade promíscua. Eu estava relatando, eu fiquei de boca aberta, estava visitando o irmão 10 horas da manhã. E a criança dele estava assistindo um programa de televisão. A apresentadora vinha com o decote até aqui. Aí ela chamou alguém, a TV estava baixa, só deu para ver a cena, não deu para ouvir. Mas essa pessoa estava com a blusa de cima até embaixo. Essa parte aqui no meio era toda transparente, mostrando parte dos seios. Não fiquei olhando a cena não, mas batia o olho e dava para ver. Nós vivemos numa sociedade que as mulheres se vestem como prostitutas. Essa mulher que foi lá, ela não era uma prostituta que foi fazer propaganda da Casa da Luz Vermelha, não. Era uma mulher. Dessas pessoas famosas que vão na TV. Mas a nossa sociedade, as mulheres da nossa sociedade, elas se vestem como prostitutas.
Uma ótica vai fazer a propaganda de óculos, eles colocam uma mulher nua com um óculos no rosto para poder fazer a propaganda. Nós vivemos numa sociedade promíscua, que promove a impureza, que promove a lascívia, que promove a imoralidade. Mas a Escritura nos diz: tudo aquilo que for puro. Homens e mulheres, nós não podemos aceitar pensamentos impuros na nossa mente. Lutemos por pureza, tiremos os olhos dessas coisas, evitemos aqueles momentos de propaganda na TV. Normalmente a imoralidade está no meio. Cuidado com os outdoors, cuidado com a internet, cuidado com a televisão, cuidado com as pessoas com quem você topa na rua, porque se vestem como prostitutas. Tudo que for puro, tudo que for amável, agradável, doce. Precisamos de pensamentos agradáveis, irmãos, de pensamentos dóceis, de manter a nossa mente em situações, em pessoas, em contextos agradáveis. Tudo que é de boa fama. Se há algo excelente, se há algum louvor, se é algo que é excelente, se é algo que é virtuoso, se é algo em que há louvor nisso pense. Eu quero chamar você para duas coisas. Paulo está nos dizendo que nós devemos exercer controle sobre o que nós sentimos, sobre o que nós pensamos. É extremamente popular as pessoas dizerem: foi mais forte do que eu, eu não aguentei, eu fiz, quando eu vi eu já tinha feito. Vamos admitir que isso foi pecaminoso. Se sentimos mal, se os nossos sentimentos sobre nós, sobre os outros, são sentimentos de vingança, de ódio, de amargura, se são sentimentos de autocomiseração, e nós vivemos com uma verdadeira síndrome, uma sociedade que gosta de se fazer de patinho feio. Nós estávamos no evangelismo, há talvez umas 2 semanas, uma mulher dizendo: ninguém gosta de mim, meus filhos não gostam de mim, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, fulano não gosta de mim, Beltrano não gosta de mim, eu estou louco que passa aqui um carro, eu vou pular na frente dele. Nós vivemos em uma sociedade que tem a síndrome da autocomiseração. Agora, irmãos, nós temos todos os motivos para sermos as pessoas mais alegres desse mundo, e somos crentes que alimentamos sentimentos de autocomiseração, que eu sou o coitadinho, que eu sou a coitadinha, que preferem o fulano, que preferem o Beltrano, que são assim. Queridos, você não pode forçar ninguém a gostar de você. Desenvolve com aqueles que já gostam. Todos os seres humanos desenvolvem afinidades melhores com algumas pessoas. Até Jesus, Pedro, Tiago e João, sempre perto. Ele tinha a multidão, tinha 12 discípulos, dos 12, 3, Pedro, Tiago e João, sempre um pouco mais próximo, uma afinidade maior. Desenvolve, aproxima, dá, recebe. Para com esse negócio de batinho feio, de isolado, de ir no canto, que ninguém gosta de mim. Que história! Bons sentimentos e bons pensamentos é o que a Escritura está nos dizendo. E Paulo está dando ordem. O verbo aqui é imperativo. Ele não está dizendo: olha, quando vocês acharem legal, façam isso. Ele está dizendo: façam. Façam. Pensem nessas coisas. Nós precisamos colocar filtros nos nossos pensamentos e expulsar aqueles que passarem pelo filtro. Entrou um pensamento mau, entrou um pensamento lascivo, entrou um pensamento agressivo, entrou um pensamento depressivo. Lutemos, Deus, arranque esses pensamentos daí. Pai,
me ajuda, coloca em mim pensamentos conforme a tua palavra me diz. Aquilo que tem boa fama, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é agradável, aquilo em que há louvor, aquilo que é virtuoso. Deus, tira os pensamentos que não devem. Enche-me de pensamentos da glória de Cristo. Um certo autor puritano, ele disse que ele se recreava em pensar nas glórias de Cristo, a sua graça, na sua salvação pela graça, no seu céu que nós não merecemos, no seu júbilo na transformação de pessoas. E daí por diante, não é só tirar pensamentos ruins, é colocar pensamentos bons e sentimentos bons. Além disso, Paulo disse: siga bons exemplos. Chegando no verso 9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Então Paulo está dizendo: sigam esse exemplo. Vocês lembram aquilo que eu ensinei entre vocês? Aquilo que vocês receberam de mim aqui, provavelmente tradições. A ideia é que aquilo que vocês aprenderam e que receberam, aprenderam o ensino das Escrituras, receberam tradições cristãs. O cristianismo tem várias boas tradições. Aquilo que vocês ouviram e viram em mim. Paulo está dizendo: vocês não apenas tiveram alguém ensinando, vocês tiveram alguém vivendo o cristianismo no meio de vocês. Aquilo que vocês ouviram e viram, pratiquem. Olha como é que ele termina o verso 9. E o Deus da paz estará com vocês. Irmãos, quando nós somos ativos sobre o que sentimos e o que pensamos, Paulo diz, vez após vez, o resultado é paz. Irmãos, crentes angustiados, inquietos, controlados pelas situações, são crentes que o Pai Celestial colocou um grande banquete, e Ele está dizendo: venham para o meu banquete, mas nós mal nos alimentamos das migalhas, porque desobedecemos a sua palavra. Ele diz: não andem ansiosos, confiem em mim, ore, peça, suplique, eu controlo. Pense o que é devido, imite os bons exemplos. Maus exemplos nós temos de carrada ao nosso redor, mas escolha um bom exemplo, imite um bom exemplo. E o Deus da paz estará com vocês. O crente é para ser a pessoa mais feliz que existe nesse planeta. A Escritura diz, não é isso que Paulo disse no verso anterior? Ah, pastor, o senhor não sabe do tamanho das minhas tribulações. Paulo está dizendo: não importa o tamanho, o tipo da sua tribulação, entregue a Deus, tenha sentimentos corretos. Deus vai dar, Deus vai proteger o coração e a mente com sentimentos corretos. E deixe ficar na sua mente apenas os pensamentos que são honrosos, dignos, e siga os bons exemplos. E a paz de Deus estará com vocês. Nós temos a receita, irmãos. Vamos abraçá-la? Vamos abraçá-la de corpo e alma, crendo na palavra de Deus. A partir de hoje você não tem mais essa atitude de ficar chorando, inquieta, atribulada, angustiada. Procura um quarto de oração. Procura falar com Deus. Não fica parado, não. Ficar parado é ficar vendo o trem passar. Pensamentos corretos, seguindo os bons exemplos. Nós temos aqui a orientação de Deus para estarmos não inquietos, mas sim vivendo em paz.
Hoje à noite consideramos que devemos ter o coração e a mente protegidos por Deus. Como? Trocando a ansiedade pela oração, ocupando a mente com pensamentos honrosos, dignos, seguindo os bons exemplos. Irmãos, o nosso coração tem sido cirandado e nós não estamos vivendo isso. A palavra de Deus está nos dando. Ele está dizendo: anda por aqui e você vai colher as coisas diferentes. Eu digo isso, irmãos, cheio de alegria e cheio de esperança. Cheio de alegria porque a palavra de Deus tem solução para a gente. E cheio de esperança porque a partir de hoje Deus vai começar a mudar. Amém. Pratiquemos essa palavra no nome de Jesus. Nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Transbordamos de alegria diante daquilo que nós ouvimos dela. Pai, nós reconhecemos que somos fracos e tendenciosos à ansiedade, mas nós recebemos do Senhor orientação para vencer. Senhor, nos enche de forças. Senhor, nos dê a graça de trocar a inquietação pelo quartinho de oração e ali ficar na presença do Senhor, até que tenhamos do Senhor resposta. E o Senhor se agrada de responder. Peçam tudo o que quiserem e assim será feito, para que a vossa alegria seja completa. É o que o Senhor Jesus nos disse, Deus. O Senhor se agrada na nossa alegria. O Senhor se agrada em nos responder. O Senhor nos disse para pedir. Oh Pai, em algum tempo na história deixamos essas verdades de lado, mas ó Deus, restaura ela, ó Deus, em nossas vidas. Restaura ela, Deus, em nós como igreja. Um povo da palavra, um povo do livro, mas um povo também de joelho no chão. Ó Deus, nos convoca, ó Deus, nos atrai, ó Deus, nos tira desse comodismo para sermos um povo nos nossos lares, que sentem, que se sensibilizam, que sabem que a vitória está quando nós nos curvamos diante daquele que é o Rei do Universo, o Rei da Glória. Te pedimos, Pai, que em um mundo tão mau, tão cheio de mentira, tão cheio de desonestidade, tão cheio de imoralidade, que o Senhor nos dê pensamentos honrosos, que o Senhor nos dê a graça de seguir os bons exemplos, e que dessa maneira, Deus, Teu nome seja muito honrado, porque estamos praticando Tua palavra. Ó Deus, eu nem consigo pensar no derramamento de bênçãos que o Senhor faria se nós seguirmos o que está escrito e o que nós ouvimos da Tua palavra nessa noite. Deus, opera isso em nós como Tua igreja. Opera, Deus, em nós particularmente. Opera em nossas famílias. Opera, Deus, em nós como igreja, para que estejamos suplicando diante do Senhor por vidas, por almas, por salvação, por cura, por transformação, para que sejamos, ó Deus, ousados, evangelizadores, proclamadores, para que desejemos, ó Deus, a invasão do Teu reino sobre essa terra, para que desejemos, ó Deus, a volta de Cristo, para que desejemos, ó Deus, cada dia mais uma vida espiritual, uma igreja espiritual, um povo, ó Deus, vencendo o pecado e andando nos Teus caminhos, para Te honrar, para Te exaltar, para Te glorificar, e para que nós provemos do melhor que vem do Senhor. Amém. Te damos graças, Deus, que pedimos essas coisas no nome de Jesus. Uma noite inteira, mas a alegria logo vem pela manhã. Pode a tristeza durar uma noite inteira, mas a alegria logo vem. Cada lágrima derramada em súplica e oração, Deus enxuga e faz nascer nova canção.